Fala, bem-vindos aí à nossa live sobre vestibulinhos e vestibulares. A ideia aí de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os exames, tanto dos vestibulinhos quanto dos vestibulares, e lembrando que a gente está num novo momento aí da Profitec, trazendo alguns contatos, algumas partes digitais para vocês, tanto no nosso canal, quanto alguns encontros virtuais no meio dessa bagunça aí de pandemia. E aí a gente está trazendo isso para vocês em comemoração, principalmente, aos nossos 50 anos. Então, quem já conhece a Profitec sabe que nós temos 50 anos de idade e completamos esse ano, então a gente já tinha aí todo um planejamento de trazer coisas novas, preparando sempre para os vestibulinhos, para aqueles alunos que querem ir para os vestibulinhos, querem entrar numa ETEC, numa federal, na parte do ensino médio. E hoje a gente entrou em contato com um parceiraço nosso aí, que é o Ângulo Vestibulares. O Ângulo todo mundo já conhece também, fundado em 1950, e é um dos mais tradicionais inovadores preparatórios para o vestibular de São Paulo. Tem duas unidades, uma ali na Tamandaré, né, que é super, super famosa, e a outra em... Como é o bairro lá? Higienópolis, na Rua Sergipe. Rua Sergipe, é isso aí, unidade Sergipe. Que também é super legal, eu já conheci as duas, mas me fugiu o nome. Tamandaré, todo mundo conhece, né? Aquele prédio É a enorme. matriz, né? Então, hoje a gente conta aqui... Boa, hein? E hoje a gente está aqui com a presença da professora Bia, aqui representando aí também o curso Profitec. A Bia é mestre em educação, coach educacional, cientista social, pedagoga, professora de história e atua com treinamentos motivacionais. Tem mais de 25 anos de experiência em educação e atualmente à frente de treinamento em todo o estado de São Paulo, junto a professores aí. Além de ministrar palestras em escolas aí sobre essa parte de equilíbrio no momento dos exames. Boa noite, Bia. Boa noite. Estamos também aqui com o professor Ribeiro. O professor Ribeiro fez ETEC Getúlio Vargas, aí, ó, fez ETEC Getúlio Vargas, é formado em História pela USP, estudou também Economia na UFABC e também Ciências Sociais na USP. Trabalha desde 2012 com vestibulares, sendo professor de História do Ângulo desde 2015 e também coordenador pedagógico desde 2019. Boa noite, Ribeiro. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite da Profitec para a gente poder fazer essa live com vocês. É sempre um prazer trabalhar com um parceiro tão querido como são vocês. E tem uma coisa, eu não fiz ETEC Getúlio Vargas, que na minha época ainda não era ETEC. Era ETEC Getúlio Vargas. É verdade, é verdade. Começa a revelar a idade, né? Isso aí já dá uma denunciada aí na idade. Muito bem, gente. É um momento de transição. Muito bem, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre vestibulinhos, vestibulares. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida específica, coloca nos comentários que a gente está acompanhando aqui e a gente vai seguindo e a gente inclui isso aqui para os nossos convidados, tá bom? Começando aqui, a gente vai introduzir falando que, lógico, a gente trabalha com faixas etárias aí e níveis educacionais diferentes, mas, no fim das contas, o trabalho em si é semelhante. A gente prepara alunos que têm uma data definida, ali, um limite para fazer o exame. Então, a gente, na parte dos vestibulinhos, o Ângulo na parte dos pré-vestibulares, e tem um limite, tem uma data ali para acontecer. Não dá para ficar parado, mesmo no momento de pandemia, mesmo com tudo isso acontecendo, não dá para simplesmente falar, vou esperar e deixar isso para depois, porque o exame vai acontecer ali para frente. Então, a gente sabe assim, que os estudantes eles estão habituados, quando eles buscam um curso presencial, como o Ângulo, como a Profitec, eles estão habituados lá com uma rotina, né, de ir para o cursinho, assistir aula, ficar na sala de estudos, na aula de estudos, voltar para casa, mas eles pensam ali o momento todo no exame que vai acontecer. Isso é muito legal, porque eles têm contatos com várias pessoas, os professores, amigos, que estão todos naquele ambiente. E aí já vem a primeira bucha para vocês me ajudarem aí. Qual foi o impacto de uma hora para outra desse pessoal que estava já fazendo um curso preparatório, tanto aqui na Profitec como lá no Ângulo? Qual foi o impacto para esse pessoal que, de repente, eles não podem nem sair de casa?
Você que sabe, Bia, você quer começar? Pode ir. Tá bom, então eu vou começar. E assim, né? A gente costuma trabalhar ao longo do ano com um planejamento muito rígido, um calendário, data para simulados e uma série de atividades que o aluno tem que cumprir. E quando a pandemia aconteceu, ela altera, né, nossa percepção de como as coisas vão acontecer a partir daquele momento, né? É uma mudança muito brusca para os estudantes, de forma geral, e aí não importa muito onde você está estudando, mudar da aula presencial para a aula EAD é uma grande diferença, né? Tem alguns recursos que o aluno pode usar ao seu favor e tem algumas experiências que vão ser diferentes. E aí, do meu ponto de vista, né, a principal coisa que o aluno pode usar a favor é a questão do tempo que ele vai ganhar. Ele não precisa mais acordar às 5h30 da manhã para ir para a escola, para ir para a aula, ele pode acordar um pouco mais tarde, ele pode pausar o vídeo, assistir o vídeo depois, ele tem um tempo que ele ganha de estudo nesse processo, e isso é uma coisa boa, é uma coisa benéfica. Por outro lado, tem o grande prejuízo, e aí é um desabafo também como professor nesse caso, que educação para a gente é muito uma experiência de troca, né? Você está vendo o aluno expressa as dúvidas dele, ele coloca as coisas que ele está pensando, e a partir daí você constrói o conhecimento com o aluno. E na aula virtual isso é muito mais difícil, né? E aí, como professor, quando eu tenho que preparar uma aula, que eu tenho que gravar, eu olho e penso, o que o aluno vai me perguntar quando eu falar tal coisa, né? Porque eu tenho que pensar na pergunta do aluno para simular, né, essa interação. E sem dúvida essa falta de interação eu acho que é um dos pontos que acaba sendo mais chatos nessa aula virtual. E eu acho interessante a ideia da live que a gente está fazendo agora, justamente esse é o momento de troca de experiência. Então você, aluno que está vendo, manda sua dúvida, pergunta para a gente. Você não faz ideia como o professor sente saudade, né, dos Quem alunos fala? E aí, Bia? Então, eu acho que para completar isso que o Ribeiro falou, é um pouco disso, né? Pessoalmente, você tá lá no bora, vai! E esse EAD tem o lance da distância. Então, assim, é lógico que tem os professores que não batem muito bem a cabeça, que eles mesmos interagem consigo, enfim, né? Isso aí às vezes acontece, mas normal. Só que eu acho que, assim, eu imagino que para o nosso público ali, né, dos 13 anos, 14 anos, nessa fase é muito importante manter rotina, né? De parar de assistir a aula ali do vídeo, igual o Ribeiro falou, porque não vai ter interação com o amigo, não vai ter interação com o professor. Então, assim, não entendeu? Voltar o vídeo é uma vantagem que o cara tem de poder assistir quantas vezes ele quiser isso, né? Embora a gente não esteja acostumado com isso aqui no Brasil, mas que é muito positivo isso, mas assim, é o assistir a aula, é parar para fazer exercício, depois que faz exercício e corrigir, né? Eu acho que é todo um processo que tem que criar, porque se não cria uma rotina, se não cria um esquema desde o começo, não adianta porque milagre não acontece, né? Então o aluno também precisa fazer esse ajuste aí logo no começo. Eu acho que tem uma diferença aí principal entre os dois cursos, que é o lance da maturidade também, né? O aluno que está ali com 13, 14 anos precisa de um apoio, principalmente da família, bem diferente para direcionar isso. Talvez o aluno de 17, 18 ou mais velho ainda, ele já tem um pouco mais essa maturidade, mas que fica todo mundo doido, fica. Fica todo mundo doido. E eu tenho um aluno que ele conversou comigo nesse período que a quarentena começou, e eu estava conversando com ele, vendo como ele estava estudando. Ele falou, professor, a primeira coisa que eu faço é acordar todo dia, 6h30 da manhã, tomar um banho e me arrumar. Eu tiro o pijama, me arrumo como se eu fosse para a aula, coloco meia e aí eu sento no computador e vou abrir as videoaulas. Porque se eu não tomar um banho e não preparar como se eu fosse sair para a sala de aula, eu não sinto que eu entrei nesse ambiente de preciso sentar, estudar e me preparar. Então, a construção de uma rotina, sem dúvida, ela é importantíssima, como a Bia pontuou. E aí tem algumas dificuldades nesse cenário, né? Acho que principalmente para o aluno, às vezes, que tem irmãos mais velhos ou mais novos que também precisam assistir a aula no mesmo tempo, os pais que estão trabalhando em casa nesse momento, isso acaba sendo, às vezes, uma questão difícil, né? Porque, às vezes, você quer usar a internet no mesmo momento que seu outro irmão está querendo assistir outro vídeo da aula dele, e, gente, aí tem que ser política, né? Tem que conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com o irmão, ó, se eu usar agora, eu uso daqui a pouco, e tentar organizar e seguir, né, os horários. Eu acho muito importante essa ideia de planejamento de estudos. O aluno tem que reservar aquele momento para estar vendo a aula, e a distração fica muito maior dentro de casa, né? O videogame às vezes fala mais alto, mexer no celular, curtir uma foto no Instagram.
E nesse caso, eu acho que é muito importante você, aluno, tentar manter o foco, né? Tentar manter o foco e falar, esse momento eu vou sentar para estudar. Reserva um momento para você mexer no celular, reserva um momento para você conversar no MSN. No MSN não tem mais. Você está denunciando a idade toda hora, hein? No WhatsApp, reserva um momento para essas coisas, mas é importante você se manter, no momento que está assistindo aula, concentrado naquela tarefa, né? Então, aí, justamente isso, né? O momento, tanto de nono ano, quando o cara vai para o ensino médio, quanto o finalzinho aí do ensino médio, ou que a pessoa que já concluiu o ensino médio vai para a universidade, já é de ansiedade e incerteza. E aí agora elevamos ao nível hard do negócio, né? Foi para o topo, porque está em incerteza generalizada. Então, queria de vocês aí mais algumas dicas aí, porque em geral o aluno vai, ele já tem aquela rotina, como vocês bem falaram aí, dele fazer, ir, acordar, ir para o cursinho, se preparar, para o almoço, continua, e aí isso tudo já é um momento difícil para ele. Aí você junta com isso, exatamente esse lance que você falou, a família dentro de casa, o irmão gritando, às vezes um irmão menor, os pais também trabalhando, a gente não pode esquecer que os pais continuam trabalhando. Então, muitas vezes as famílias têm algumas têm 2 computadores, mas eles estão sendo usados. Né? Como fazer? Quais são as dicas de organização para vocês? O que vocês acham que ajuda o aluno para focar, para ele conseguir fazer esse estudo aí integralmente da casa dele? Cara, vamos começar pelo Ribeiro dessa vez, Bia, que da última vez você começou. Não, foi ele que começou. Eu comecei. É verdade. Tá que, na verdade, você foi falando e me veio na cabeça, né? Eu acho que, assim, a dinâmica da sociedade brasileira, ela mudou completamente, ponto, né? Então, hoje em dia, não é toda família que tem 2, 3 computadores, igual o Ribeiro falou, não tem internet top. Então, assim, você pega esse conjunto, você coloca tudo dentro de uma casa e fala assim, ó, vida que segue, o dia inteiro vai ser desse jeito. Esse aluno dele, ele tá rompendo uma puta barreira, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem tendência a se acomodar. E adolescente gosta de, por exemplo, eu não vou lavar o cabelo. Por que eu vou lavar o cabelo hoje? Amanhã eu lavo. Não vou tomar banho, né? E vai jogando. E aí ele vai se acostumando a essa rotina ruim, né? Vai ficando ali pesado. Lógico que os nossos alunos não fazem isso, por óbvio, né? Mas é engraçado pensar nisso porque, por exemplo, para mim, eu sou muito visual. Então, quando eu pego um papel e eu escrevo lá tudo que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e eu risco, faço check, cara, aquilo me dá empoderamento, eu me sinto tão realizada, aquela pessoa que sabe, eu conquistei, né? Então, assim, para mim, isso funciona demais da conta. E eu gosto dessa política, né? Quando a gente passa isso, por exemplo, para a molecadinha de nono ano, quando ele entra nesse ritmo para fazer uma escola técnica, por exemplo, quando ele monta isso, faz todo sentido para ele. Porque qual o problema da agenda? Para mim, é porque você vira a página, né? E aí você virou a página, o que estava escrito lá? Você já não sabe, se você não fez, Então, assim, olhar é muito importante, né? Você não pode ter medo. Mas essa política de tomar banho, trocar de roupa, cara, eu tiro o chapéu para esse menino, porque às vezes já aconteceu de eu sentar no computador para fazer reunião com o pijama na parte de baixo, sabe? Eu não tenho trânsito mais, eu ganhei tempo, consigo fazer hora de almoço, entendeu? Então muda, né? Acho que muda bastante, né? E pensando nessa questão das dicas, eu acho que eu sou igual Bia nesse sentido, eu gosto de fazer uma lista de fazeres assim, e deixar registrado tudo que eu fiz, marcar. Só que muitas vezes os nossos alunos eles não têm essa organização, né? E aí eu acho que não necessariamente apenas os alunos da Profitec, os alunos do Anglo também às vezes não têm essa organização. E alguns deles inovam, e eu acho algumas atividades interessantes de inovação. Eu acho muito importante você, aluno, deixar uma lista do que você tem que fazer. Então, você teve aulas, você vai assistir essas aulas, você vai fazer as lições dessas aulas. Eu acho importante você fazer isso. Agora, tem várias formas que você pode fazer para tentar preencher a sua organização. Tem gente que senta, faz uma planilha de Excel e consegue preencher tudo bonitinho. Não é o meu caso. Eu prefiro marcar lá e pintar os quadradinhos que eu fiz.
E eu tive também, novamente, contando o caso de uma aluna que ela começou a postar, né, no Instagram dela o que ela havia estudado naquele dia, né? Então, o controle dela era, ó, gente, eu vou fazer isso, isso, isso hoje, e no final do dia eu vou mostrar o que eu fiz. E ela mostrou o que ela fez. Ela falou que ela fazia isso justamente para se comprometer, porque ela falou, não, eu falei para todo mundo que ia fazer, agora todo mundo pega mal para mim. São estratégias que eu acho que o aluno pode adotar, né? Do ponto de vista da dificuldade, às vezes, material, né? O fato de não ter, às vezes, notebook para todo mundo que está usando em casa, às vezes a internet não está funcionando, aí tentar organizar um pouco mais o que você pode fazer em cada horário, né? Se seus pais trabalham de tal horário a tal horário, eles vão estar usando o computador naquele momento, que horas você pode usar o computador? Qual horário vai ficar mais livre? Qual horário que é mais silencioso? E assim, às vezes agora a gente tem uma flexibilidade que a gente não tinha antes, né? Com as aulas gravadas, você não precisa começar a assistir a aula às 7 horas da manhã. Você pode assistir um pouco mais tarde, você pode assistir à noite. Você pode assistir no momento que for mais propício para isso, né? No momento que a casa estiver tranquila. E em relação à família, eu acho muito importante explicar para os seus pais, né, o que está acontecendo nesse sentido. Porque às vezes os pais às vezes acabam não querendo prejudicar o filho, mas acaba, por exemplo, fazendo faxina, passando aspirador de pó na hora que o garoto está tendo que assistir videoaula, e às vezes é um pouco difícil essa questão, né? Então, conversar, o diálogo com os pais é importantíssimo nesse momento. Seu pai entende que você está se preparando para a prova, ele entende que esse exame é importante. Então, abre o jogo com ele, fala para ele o que você precisa para ter um bom rendimento, e eles com certeza também vão colaborar e vão te ajudar nesse momento. É verdade. Não, sem dúvida. E esse lance de encontrar a sua estratégia para dentro de casa, porque assim, isso eu acho que foi uma mudança muito significativa. Quando o aluno vem presencial, ele se encaixa naquilo que você planejou. Então, a gente isola ele numa sala, assim, num bom sentido, né? Então, tira ali as tentações dele, coloca ele ali para que ele foque no que precisa. Em casa, cada um tem que se adaptar, porque cada um tem uma dinâmica familiar. Tem gente que mora sozinha e para ele o horário não é um problema. Tem gente que mora com, esse caso, com os irmãos mais novos, e aí tem que tentar estudar ou antes do irmão acordar ou depois que o irmão já foi dormir. Tem gente que a mãe também vai limpar a casa. E isso é de família para família, de pessoa para pessoa, não tem jeito. É cada caso um caso. Que a gente tenta fazer, igual você acabou de falar agora, tentem encontrar uma forma de você funcionar. E aí a flexibilidade da aula gravada, e essa foi uma opção da Profitec, acho que do ângulo também por esse motivo, é que dá essa flexibilidade. Se a gente fizesse aula ao vivo, o aluno precisaria, naquele momento, estar disponível para assistir. A aula gravada ele consegue fazer, e lógico, a gente disponibiliza momentos ao vivo para o aluno interagir. Mas a aula gravada para essa dinâmica, a gente enxerga que realmente é o que acaba funcionando. Eu acho que, Maurício, só complementar, vamos lá. Essa questão da aula gravada, né, como vocês estão fazendo e a gente aqui também está fazendo, acaba sendo o melhor cenário possível para essa transição para o ambiente virtual. Porque é importante o aluno entender que quando ele fez a matrícula dele, quando ele se inscreveu no cursinho que ele está fazendo, seja o Anglo Profitec, ele comprou um serviço que teve que ser interrompido da forma que estava sendo fornecido. E isso gera uma alteração muito grande de rotina no aluno. É diferente do aluno que comprou um curso que ia ser de casa, que ia ser ao vivo, que ia ser no horário determinado, que ele estaria em casa naquele momento e poderia estudar, né? Então, o fato da aula ser gravada, ela torna para o aluno a situação muito mais cômoda para ele desenvolver a melhor estratégia, o melhor horário de estudar, o melhor horário de trabalhar, sem contar que o recurso, como a gente pontuou na pergunta passada, de você pausar e poder voltar ao vídeo é importantíssimo nesse momento. Assim. Porque você não tem um professor para tirar dúvida na hora, né? Então, a ideia de você poder pausar, voltar, entender as passagens é fundamental para você, aluno, aprender aquele conteúdo, aprender aquele assunto. Sem dúvida, sem dúvida. Sem contar que uma coisa que o Ribeiro falou, né, que é importante, o esquema de fazer essas aulas, por exemplo, que a gente vem adotando, é fazer a aula pensando em possíveis perguntas, né? Então, essa bagagem que a gente traz, e que eu falo que né? Aí você vê a diferença do cara que é especializado, enfim. Mas a gente já pensar nas perguntas, e às vezes acontece de aluno entrar lá no chat e colocar, nossa, gostei da aula, nossa, fiquei sem dúvida. Ou então no plantão, silêncio. Aí o professor do plantão fala, E é isso.
Não, e aí tem os momentos de plantões, ou então as lives que a gente está fazendo, enfim, que é para justamente o aluno poder tirar as dúvidas, porque a gente sabe que tem aluno que tem dificuldade, tem conteúdos que são densos, que precisa de ajuda, e aí esse momento ali de tirar a dúvida com os professores também precisa ser bem aproveitado para dar certo aí essa dinâmica. E aí, uma outra dúvida aqui. Deixa eu falar só um negócio. Via o Luiz Nares, sabe o Luiz Nares? Está aqui, né? O Luiz de Química. Está aqui. E aí ele fez uma pergunta sobre o tempo de tela, assim, qual a preocupação que a gente tem, se eu entendi bem ali, com o tempo que o aluno fica na frente do curso, ou o tempo que ele fica direto ali, né? Porque no fim não é igual você assistir uma aula com o professor, você tem ali um equipamento no seu olho, acaba forçando um pouquinho mais. Qual tipo de preocupação aí que a gente teve dentro do curso com esse tempo de tela? O Santos, ou quer dizer, o Luiz, seguinte. A gente, por exemplo, eu vou dar o exemplo de História e Geografia, né, de estudos sociais que eu estou na frente aí. Se você pensar numa aula de 100 minutos, em que a gente fala descompensadamente, exercício, nananana, essa aula que a gente está gravando, nós gravamos em tempos menores. Então, por exemplo, eu não vou falar tudo de Vargas. Então, eu falei uma parte, aí você dá uma pausa estratégica, um pouquinho de exercício. Outra parte. E por que a gente foi fragmentando? Até por conta desse tempo, né? Para não dispersar demais, porque igual o Ribeiro falou, o menino vai levar o celular para o lado do computador, ele vai chegar a mensagem do WhatsApp, ele vai lá olhar, né? Sempre tem aquele amigo do cão que coloca lá, fulano, desenha não sei o quê, fulano, faz não sei o quê, e a gente se perde, né? Porque é muita coisa ali junto. Então, assim, esse tempo que a gente tentou fazer é de um jeito que, lógico que o aluno ele vai ter os 100 minutos de estudos sociais, mas são vários vídeos, né? A gente foi fragmentando isso exatamente para que facilitasse também para o aluno, né? Porque às vezes eu assisti X quantidade, nossa, hoje deu. E acontece muito isso, né? O Luiz, que é da educação, o Ribeiro está aí também. Tem dia que não flui. Tem dia que você vai ver 30 minutos de aula e você vai falar, não dá mais. Compensação, no outro dia você assiste 5 horas. Então, assim, é do dia, né? A gente também tem que contar. O ser humano, ele é imprevisível também, né? Nesse sentido. Brincadeira. Então, e aí um outro ponto que a gente levantou é em relação ao... O povo está reclamando do som. Voltou. Outro ponto que levantam assim é em relação... A gente tem alguns pontos para serem estudados. Então, tem a parte de assistir às aulas em si, tem a parte das apostilas, de estudar ali, fazer resumos e tudo mais dentro do próprio material, né, estudar o conteúdo. Tem a parte de fazer os exercícios propostos, tanto para a sala quanto para casa, né, tem essa ideia. Tem o lance de pegar ali provas antigas, provas anteriores, e tem o lance de fazer o simulado. Como que vocês veem aí que deve ser um pouco dessa divisão e até talvez como que é dentro dos cursos essas divisões, né? Qual a importância de cada um dos pontos? Precisa mesmo fazer? Uma dúvida muito comum que tem surgido nesse é assim, mas eu não posso só fazer os exercícios e aí não preciso assistir às aulas teóricas? Ou então posso só assistir às aulas teóricas e não preciso resolver exercício nenhum, assistir exercício resolvido? Como funciona essa parte? Essa parte eu acho que talvez a resposta seja um pouco diferente do ângulo em relação ao trabalho que a Profitec faz, porque no meu caso eu tenho às vezes muito aluno que não é o primeiro ano dele de cursinho, é um ano que ele já está fazendo o segundo ano, às vezes o terceiro ano, e aí ele já tem um conhecimento teórico das aulas dos anos anteriores e ele acaba selecionando algumas aulas que ele vai assistir e não assistindo todas, né? Mas de forma geral, e aí é uma triste notícia que eu tenho que dar para você, estudante, é difícil, é muito difícil. Imagina que você, nesse ano que você está estudando para o vestibulinho ou para o vestibular, é como se você fosse um equilibrista que está balançando vários pratos diferentes, assim, e você tem que tentar manter todos equilibrados. Então,
você tem que tentar fazer tudo. Assim. Eu sei que é difícil, eu sei que o aluno não é o que o aluno quer ouvir, né? Geralmente o aluno quer ouvir, não, pode pular a teoria, vai direto para o exercício. Não é, não dá, nesse caso não dá. É importante para o estudante, nesse momento, ele ter uma humildade de olhar, e mesmo os assuntos que ele acha que ele vai bem, que na escola dele ele vai bem, que ele entende na escola, talvez no vestibular, no vestibulinho, ele tenha uma certa dificuldade, dependendo da como a questão acontecer. E às vezes, mesmo sendo um assunto que você tem segurança, em sala de aula, o professor, ele te dá um ponto de vista, uma ideia, uma sacada, que é o que faz você conseguir resolver uma questão. E nesses exames que a gente está pensando no final do ano, né, seja os vestibulinhos, seja os vestibulares, resolver ou não uma questão faz toda a diferença. Então, assim, é importante você assistir às aulas, é importante mesmo você assistir às aulas, é importante você estudar a teoria, fazer as anotações, ver o resumo do material, fazer os exercícios. Eu acho que é um ponto fundamental, principalmente aí na área de exatas, é onde você treina mais, né, o conteúdo que o professor trabalhou com você. Em relação aos simulados, eu acho que até tem outra pergunta que a gente vai fazer sobre simulados mais para frente, mas assim, o simulado é muito importante, tipo, ele é fundamental. Eu sei que talvez o formato de vocês fazer o simulado mudou, você está fazendo agora pela tela do seu computador, não tem mais um monte de aluno fazendo com você, você não vê o professor olhando para você, o fiscal da sala te fiscalizando, aí você olha, vou ver no celular como é que faz essa conta aqui. Eu sei que é difícil fazer o simulado em casa, é uma experiência nova para todo mundo, mas é muito importante o estudante fazer o simulado. Primeiro porque ele ganha uma noção de tempo de prova importante, ele se habitua, né, a fazer aquele exercício, a fazer aquela tarefa, a passar 3, 4, 5 horas sentados, fazendo o exame, mantendo a concentração, o que não é fácil, o que é bem difícil. Então, assim, para você, estudante, tudo é importante, assim, tudo é realmente importante. O que você tem que fazer é tentar equilibrar tudo da melhor forma. Não vou conseguir equilibrar tudo da melhor forma, vou atrasar, vou deixar de fazer alguma coisa. O que eu posso selecionar para deixar fazer? E aí é uma decisão que tem que ser consciente de você, aluno, mas, acima de tudo, responsável. Então, veja, não vou conseguir estudar matemática essa semana, está complicado. Tudo bem, você não vai estudar as aulas dessa semana. Anota que você não estudou. Reserva um momento posterior para você estudar o que faltou, para você acompanhar o que ficou para trás. Então, tem essa organização para você não comprometer o seu estudo, porque seu exame vai chegar. Você precisa estar preparado para ele. Aqui na Profitec, eu acho que a Profitec ela vem explorando bastante, né, alguns canais igual YouTube, com vídeo para orientar a aula, como estudar, o que fazer. Eu acho que isso aí foi um ganho bastante significativo para a gente, né, ao longo do processo. Eu acho que um negócio que também vem sendo bastante positivo no segundo semestre, quando a gente faz um trabalho para controlar essa ansiedade deles, né, porque não adianta, vai dar medo, dá medo, e é o que eu sempre falo para eles, deu medo, vai com medo mesmo, né, porque não tem o que fazer, você vai tentar equilibrar, igual você falou, mas vai chegar um momento que você, se você não se organizar demais, né, um ou outro prato vai começar a cair. O simulado, acho que você apontou, e eu acho que é isso mesmo, cara, ele, depois a gente fala mais, mas ele é fundamental, né, até porque, assim como o ângulo, a Profitec, ela tem um olhar para os exames, né, e preparar simulado específico, um objetivo específico, então a gente já tem esse olhar, peraí que eu vou dar ali um rolê na internet, vou ali assistir uns vídeos no YouTube, e o ruim é que, assim, nem todo mundo está focado para isso, está pensando nisso, e o cara perde um super tempo, né, que ele poderia estar equilibrando os pratos lá que, né, deixou cair. Eu acho que para o vestibulinho, né? É importante que ele mantenha aquela rotina que eu falei de ver vídeo, parar, exercício, correção. A gente corrigiu exercício por exercício com eles. Depois de 1 ou 2 dias fazer lição de casa, ir para o plantão. Porque se você não mantém isso, né? Acho que vai se perdendo. A hora que você estava falando, eu lembrei de um momento da vida em que eu fui fazer um exame, uma prova, e o local de prova era na frente de um bar, porque toda escola tem que ter um bar perto. E aí rolando, música alta, churrasco, tal, um domingão, e aí eu entrei e falei assim, não, minha sala não vai ser do lado do bar, e lógico, era do lado do bar, e é aquele cheiro de churrasco na sala, e aí eu tenho a brilhante ideia de perguntar para o universo, né, tem como piorar? E o universo fala, calma que a gente te ajuda.
Na verdade, o universo não falou isso, mas eu escutei Galvão Bueno falando, bem amigos da Rede Globo, e começou uma final de Campeonato Brasileiro. Eu vou falar uma coisa, eu tinha me preparado para a prova e fui bem. Mas, cara, quem não se preparou foi mal demais, porque qualquer coisa distrai, né? Então, é normal, às vezes, o nosso aluno falar, né, eu só estudo com fone de ouvido. Então, cara, guarda ele, porque na hora você não vai ter fone de ouvido. Ah, eu só estudo com celular. Meu, guarda, porque na hora você não vai poder usar, né? Então, acho que, assim, é o momento de reaprender algumas coisas, né? De talvez fazer do jeito correto, sei lá, enfim. E uma coisa que o Ribeiro falou aí, que é bem importante também, é que, na verdade, o que a gente tenta passar para os alunos e soa como não sendo verdadeiro, mas tá aí o Ribeiro falando, todos são importantes e são mesmo, é que é um processo, né? Assistir a aula, fazer a sua parte de ir lá, fazer exercício, fazer resumos, estudar, depois disso fazer o simulado. O simulado, a gente vai falar sobre ele, é muito mais do que só uma prova, né? Ele testa muito mais coisa que isso. Então, eu acho que esse é um ponto assim que precisa compreender. E honestamente, tem vezes que eu não entendo. E isso todo ano acontece. Não é porque está agora no EAD, não. Todo ano acontece. A gente vê alunos que fazem o nosso curso, deve acontecer no ângulo também, né? Pô, faz o curso e não segue exatamente a metodologia do curso, não segue lá todas as aulas, todos os conteúdos. Pô, você tá lá fazendo isso, segue, aquele cara é especializado, o ângulo é especializado no vestibular, o Profitec é especializado no vestibulinho, faz todo sentido você seguir, né? Então, eu acho que esse é o lance. E aí, já queria aproveitar aqui para perguntar em relação a isso. Como ficou os cursos preparatórios aí? Tanto o ângulo lá, diante de tudo isso, né, a gente se adaptou, o ângulo se adaptou, não dá para parar, a gente já falou sobre isso. Como que fica? Imagino que o ângulo, assim como o Profitec, continua a todo vapor aí, andando, porque o exame vai vir, né? Como que está rolando esse curso aí? Como é o conjunto completo, tanto do ângulo quanto da Profitec? Você quer começar, Bia? Posso começar? Olha, a gente está a todo vapor, e a todo vapor é verdade, assim, né? Separar a apostila, monta kit e entrega kit, os nervers, enfim, o negócio é vida louca. E aí é o lance, por exemplo, de uma aula, de gravar a aula, e não é só gravar a aula, é pensar no negócio mais legal, porque essa aula precisa ficar mais legal, aí manda para editar e volta, e aí tem professor que sacaneia o cara da edição, porque vai de Marília Mendonça a Frozen. Eu precisei fazer. Quem será, né? Quem será? Eu achei que você fosse engasgar, então eu fiz isso de propósito. Mas acho que assim, a gente tentou fazer uma coisa que foi difícil para a gente fazer à distância, né? Porque a gente é muito presencial, como o Ribeiro falou, mas a questão do acolhimento, né? Então, de reunião com pais, com alunos, e semanalmente a gente tentar manter esse vínculo, né, com o aluno, de estar dando essa disponibilidade, de coordenador pegar telefone e falar, tá faltando fazer exercício, tá faltando assistir vídeo. Então, assim, eu acho que essa troca está sendo uma troca muito bacana, né? Eu acho que a Profitec, ela deu um salto muito grande com isso, assim. A gente não esperava que fosse necessário isso, né? Mas que futuramente a gente não sabe nem se as pessoas... Porque agora tudo está sendo novo e a gente não sabe como vai ser depois o fisicamente, né? O presencial. Porque as pessoas estão se adaptando agora a uma rotina que, assim, quem já fez curso EAD sabe que é difícil, mas depois que você ganha... eu não tenho que perder 1 hora para ir e 1 hora para voltar. 2 horas de estudo por dia para um cara que está fazendo o 2º ano de cursinho, igual o cara que está tentando medicina lá no Tamandaré, o cara que está tentando, faz diferença, né? Então, acho que são caminhos que estão sendo criados hoje na educação, cara, que assim, não tem mais volta, né? O professor ele vai ter que dar participar disso, nesse gapzinho aí é uma coisa que se foi, a gente tem que correr atrás. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns aí para a Profitec pela excelência, né? Porque assim, a gente acompanhou essa mudança da aula presencial para a aula virtual e é um trabalho hércules, assim, né? Porque tudo que você tem que fazer tem que ser repensado agora, desde organizar a prova, o simulado para o aluno fazer, como que você vai gravar as aulas, o formato das aulas, o tempo que o professor gastava preparando uma aula triplicou, ficou muito maior. Pois é. Isso que a Bia pontuou de preocupação de como ele vai organizar o conteúdo, como vai fazer essa aula ficar muito melhor do que seria a aula
presencial porque ela precisa ser mais atraente para o aluno. Tudo isso é um trabalho muito difícil. Vocês estão de parabéns pela excelência do trabalho que vocês estão fazendo. No ângulo, a gente tinha um fator facilitador que o nosso aluno ele já estava acostumado a ter algumas coisas que a gente já fornecia para ele em ambiente digital, né? A gente curso de atualidades que a gente disponibilizava em EAD, mas era só um curso de atualidades, era muito mais simples, não tinha dinâmica de todas as aulas, e era um curso, era quase como se o aluno fosse acompanhando as notícias da semana nesse modelo. Outra coisa importante, a gente tinha também uma plataforma, né? Temos uma plataforma, o Plural, que funcionava para o aluno tirar dúvidas, era uma ferramenta que ele podia acessar material, então ele já estava um pouco conectado. O que a gente teve que fazer, aluno, agora você vai se conectar totalmente. E isso foi diferente, assim, foi bem diferente. Eu lembro quando eu entrei nas salas de aula avisando que a gente suspenderia as aulas por culpa da Covid-19, e um aluno me perguntou, mas você acha que até o dia 30 vocês voltam? Eu entrei avisando a aula dia 17 de março, eu lembro desse dia. Aí eu falei, de abril, quem sabe, né, se tudo der certo. Então, assim, a gente quando a gente falou da paralisação, a gente não tinha dimensão de como as coisas aconteceriam, né? Foi uma escolha pela segurança dos nossos alunos, segurança dos familiares deles, dos nossos colaboradores, mas é algo que é uma situação nova para todo mundo, assim. E como a Bia pontuou, eu acho que foi cirúrgica essa sua pontuação. A gente não sabe como vai ser a volta, né? Porque é isso, a gente estava acostumado com uma rotina, um tipo de trabalho, um tipo de contato, e agora mudou completamente. E nesse retorno, como que vai ficar sendo, né? Será que você, aluno, vai ter esse estranhamento, né, em voltar a assistir aula presencial, em voltar a ter contato com seus amigos? Tem um colega meu que ele fala, você reparou que a gente se cumprimentava sempre com um beijo no rosto, né? Cumprimentava as pessoas com um beijo no rosto. Agora, depois desse negócio, ninguém mais vai se cumprimentar com um beijo no rosto, vai ser no máximo assim. Então, nossas próprias relações sociais vão ser alteradas por isso também. A gente não tem muito essa dimensão ainda. A gente só considerou muito importante, assim como a Profitec, não parar o nosso trabalho, né? Então, a gente continuou com as aulas foram transferidas integralmente, né, para o serviço digital. Quando a gente começou a ter os primeiros casos aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente, foi o grande epicentro, né, da contaminação, a gente já começou a perceber que a gente teria que suspender as aulas, a gente já começou as gravações uma semana antes. Aí, na semana seguinte, veio o decreto do governo, a gente já estava pronto para fazer essa transição, e a gente fez a transição para o ambiente virtual, né? Então, o aluno, hoje, ele tem acesso a todo o nosso material online, né, em PDFs online. A gente também entrega presencialmente o material, o aluno vai receber a apostila física, mas a gente diz que para a segurança é mais interessante ele usar o online, mas se ele quiser a apostila física, ele pode até o curso retirar. Um dia, um horário para ele poder fazer isso, ele tem que ir de máscara, luvas, tem que ter toda essa preocupação com a segurança e a saúde dele e também da pessoa que está entregando o material, né? E, além disso, os serviços de plantão de dúvidas tiveram que passar a ser por videoconferência, os serviços de conversa com nossas psicólogas passaram a ser por videoconferência, e eram coisas inimagináveis para a gente há algum tempo atrás. E aí eu vou citar, por exemplo, a plataforma que a gente está usando aqui para fazer essa videoconferência, né, essa live. Eu não conhecia nenhuma plataforma de vídeo que permitisse 3 pessoas sentarem conversando, a não ser o Skype, que a gente usava eventualmente por reunião emergencial, assim. Mas nunca era uma coisa que estava na minha vida, e agora eu já sei qual é a plataforma, já tenho todas elas instaladas no computador, já tenho que aprender a lidar com essa tecnologia que passa a ser nova, né, na educação. É verdade. Não, e outra, falando ainda em relação ao curso, não tenha dúvida que vai ter gente que vai adorar o EAD, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai ficar ali, né, gosta, mas não gosta, e isso vai mudar as relações, a gente já está vendo isso a longo prazo, assim, porque vai mudar a forma que as pessoas lidam, e a gente enxerga isso. A gente sabe que o curso agora foi forçado, né, como foi forçado a ficar por vídeo, mas a gente já está avaliando isso, a gente já estava num processo, como vocês, né, a gente já estava num processo da nossa transição também, aconteceu, e a gente está entregando, como ano, a gente já conversou em relação a isso com bastante qualidade, porque o que a gente vê muito é que várias escolas acabam improvisando, e a gente conseguiu, né, o Ângulo também conseguiu já ter uma coisa muito bem estruturada para entregar isso.
Agora, o que a gente descobre no meio desse processo é algumas coisas que para a gente não estavam tão atentos, assim. Por exemplo, que a nossa internet residencial não é tão boa quanto a gente achou que fosse, né? E aí a gente tem vários problemas. A gente grava todos os nossos vídeos em Full HD. São poucas as pessoas que conseguem assistir em Full HD na nossa plataforma, porque trava o vídeo. Então, esse lance todo acaba acontecendo. Agora, só para finalizar ainda esse ponto dos cursos presenciais, e aí, a Profitec aqui, a gente acabou lançando agora a turma de maio, porque tinha gente nos ligando, tinha gente nos perguntando, a gente sentou aqui com a nossa equipe e falou, putz, o que a gente vai fazer agora? Porque o pessoal está procurando e a gente não consegue fazer um curso presencial. Então, a gente encontrou uma solução aí flexível, que depois o cara pode voltar no presencial quando for permitido, e a gente continuou. Teve uma turma, lançamos agora, começou essa semana, uma turma que já começa EAD. É uma coisa muito bacana, a gente teve procura, tem gente fazendo essa turma, e uma coisa é fato aí de tudo que vocês falaram, a gente não sabe direito como vai ser o exame, a gente não sabe direito como vai acontecer, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas vai acontecer, e quem tiver melhor preparado e mais bem preparado vai conseguir conquistar as vagas. Então, isso é inegável. Como que aconteceu aí na parte do ângulo, Ribeiro? Vai ficar repetitivo o que eu vou falar, porque foi a mesma coisa, né? Alunos procuraram a gente na questão de maio, né? A gente estudou um modelo para criar a turma de maio num formato totalmente EAD, totalmente digital, com retorno presencial no segundo semestre. Então, parece que a gente até combinou a conversa, mas acho que os dois cursos adotaram a mesma estratégia, né? Em grande parte por causa da procura dos alunos. E esse ponto que você colocou é crucial, assim, né? A sua prova, ela vai acontecer. Se você está prestando ETEC, ela vai acontecer, né? Se você está prestando o Enem e vai fazer um vestibular, ele também vai acontecer. Pode ser que a gente tenha algumas imprecisões em relação à data, mas esses exames, eles vão ser realizados, né? E, de fato, o aluno que está estudando, que está se preparando, ele sai muito na frente do aluno que não está, né? Inclusive, teve um caso muito curioso de quando a gente mudou os serviços para EAD, um dos nossos alunos não gostou, ele acabou pedindo para cancelar a matrícula no curso, porque ele achou que fosse durar pouco tempo essa situação. E agora ele está voltando com a gente na turma de maio, porque ele percebeu que a situação vai se estender, né? Porque ele achou que estava rendendo um pouco estudar por videoaula. Ele falou, está rendendo pouco, não é nada contra, mas eu não consigo estudar em casa. Sim. Quando ele percebeu que a situação vai se estender mais, ele falou, não, preciso estudar em casa, preciso aprender a estudar em casa, e ele voltou com a gente na turma de maio. Então, é isso. O aluno precisa continuar estudando, ele não pode parar de estudar nesse momento, né? E a gente teve alguns casos nesse sentido também, de gente que a gente tentava explicar, assim, logo que a gente percebeu que não era uma coisa rápida, que não ia ser rápido, a gente tentava falava, olha, você está percebendo que está assim para todo mundo, não tem jeito. Então, é um momento de adaptação. A gente entende a diferença, é lógico, né? Você vê que os dois cursos tiveram essa ideia de depois voltar presencial, porque a gente enxerga a importância do presencial também, né? Então, a gente tem essa visão. Mas o momento é esse, e quem está se preparando antes está saindo na frente, sem dúvida nenhuma. E, curiosamente, a nossa turma de maio também começou essa semana, né? A gente está com a matrícula aberta ainda, como as aulas são gravadas, pode se matricular depois que o curso já se iniciou, mas a gente começou nessa segunda-feira as turmas de maio também. A gente está bem ali, hein? Bem ali. Bem alinhado, bem alinhado. Ó, pessoal, então, agora eu queria falar um pouquinho, assim, sobre a parte de simulado. A gente fala que simulado é uma parte importante, é uma parte fundamental aí da preparação. Não é diferente de novo, né? Aliás, a nossa ideia de fazer uma live com esse tema vestibulinho e vestibular é porque tem semelhanças, os níveis são diferentes, mas tem semelhanças. Então, fazer o simulado é fundamental. Aí vamos falar especificamente do simulado. Qual a importância na preparação, qual o peso na preparação do simulado e como esses simulados estão sendo realizados agora EAD, né? Então, como utilizar isso da melhor forma possível. Eu posso começar, Bia? Pode. No ângulo, a gente teve algumas dificuldades no primeiro momento da aplicação desse simulado. A gente decidiu que o simulado ia ser aplicado no formato digital, online, para fazer a prova com o tempo contando, tudo isso, só que
a situação muda um pouco, né? Um pouco diferente do aluno estudar em casa. E aquela questão de ter um irmão mais novo, às vezes tem a mãe passando aspirador de pó na casa, na hora que o cara está fazendo o simulado, acaba atrapalhando muito o aluno, né? Então, a gente está disponibilizando o PDF, o simulado continua sendo feito online, mas a gente está disponibilizando o PDF para o aluno pode imprimir a prova e fazer no tempo dele, se ele quiser, no momento que for mais tranquilo. Porque a gente tinha aquela rigidez de horário, a prova começa a tal horário e vai até tal horário. Só que agora está um pouco mais difícil isso, porque tal horário, minha mãe está trabalhando no computador, meu irmão está jogando bola dentro de casa e não dá. Eu precisaria fazer a prova de madrugada, eventualmente. Então a gente disponibiliza o PDF para o aluno, dá um prazo para ele entregar as respostas para a gente, né? E aí a gente confia no nosso aluno que ele vai seguir à risca a questão do tempo e da organização do tempo. Sobre o simulado, assim, ele é importantíssimo, assim, é importantíssimo mesmo. No Anglo, a gente tem um ditado que a gente fala há muitos anos, né, que aula dada é aula estudada, e o simulado é a comprovação do estudo que você teve em relação àquela aula, né? É o momento que você vê o quanto você sabe, mas muito mais do que isso, né? O simulado ele tem múltiplas funções mesmo. E eu vou falar algumas delas aqui. Eu vou tentar não falar todas, porque eu sei que se eu falar todas, a Bia vai ficar repetindo o que eu vou dizer. Então, eu vou tentar ser democrático aqui. Vou selecionar algumas, tá bom, Bia? Só para a gente... Porque senão eu vou ficar... Porque eu acho que as funções vão ser as mesmas nos dois modelos, né? É importante para o aluno, a primeira coisa, entender que o simulado ele tem que fazer parte da rotina dele, para a prova ser algo rotineiro na vida dele. O aluno não pode sentar para fazer a prova como se fosse a primeira experiência que ele vai fazer aquilo, né? Sentar lá 3h30, 4 horas, 5 horas para fazer aquela prova, como se ele nunca tivesse feito aquilo antes, né? Como a Bia mesmo pontuou, ela fez a prova numa escola do lado de um bar que estava tendo um jogo de futebol, né? E churrasco. E ela conseguiu ir bem na prova porque não foi uma experiência nova para ela fazer uma prova de 5 horas, né? Teve as adversidades, que foram as condições de churrasco, as condições de bar, as condições de jogo de futebol, mas a ideia ela já estava acostumada, ela estava habituada a fazer a prova. Então, você estudante tem que fazer simulado. O simulado precisa ser algo comum na sua vida para que a prova seja algo comum. A prova não pode ser o grande momento excepcional. Eu nunca fiz uma prova na vida, vou começar por essa. Não é assim que funciona, né? Nesse caso, você tem que ser um pouco concurseiro nesse sentido, né? De todo mundo, pergunta para o seu tio que passou no concurso, para o seu pai, para sua mãe, todo mundo que faz concurso, ele não faz a prova do concurso apenas, ele pega provas anteriores e vai estudando. Por quê? Porque você tem que ser um especialista nesse tipo de prova, acostumar com o tempo, acostumar com o formato das questões, por isso os simulados, eles são tão importantes e tão essenciais. Outro ponto, né? E aí, é uma situação que é muito fundamental, é você, aluno, olhar para o que você errou nesse simulado. Você não tem que olhar o número que está lá. O número que está lá é o que menos te importa, na verdade. Quer dizer, é importante, mas é muito importante você avaliar os seus erros. Então, pegar o simulado e olhar aquilo que você errou. E uma coisa importante, aquilo que você chutou e acertou, você errou também, tá? Porque você acertou chutando. Porque tem aluno que fala, acertei 32, mas chutei 5 e foi. Não, você errou essas 5 que você chutou. Tudo bem? Você não pode considerar a sorte nesse processo. É olhar essa questão, fazê-la de novo, né? E ver o que você errou. Ver o que você não sabe, ver o que você precisa aprender, para que quando essa questão aparecer numa prova de verdade, você acertar. Eu acho que isso é fundamental. Agora eu passo a bola para ele. Espero não ter me estendido demais. Não. Você sabe que assim, ó, é muito legal, né? Porque a gente está em situações, é o que o Maurício falou no começo. Ao mesmo tempo que parece distante, são situações muito semelhantes. Mas eu acho que a principal coisa que eu acho que eu agregaria é que o aluno tem que entender que simulado é diferente de prova do ensino regular. Porque a professora Helena, lá do Carrossel, monta a prova dela de um jeito. E você tira 10 lá, e por que depois você não tira 10 no dia do exame? Porque é outra pegada, né? E a gente, na hora de preparar um simulado, a gente vai preparar um simulado para a ETEC, preparar um simulado para a termomecânica, é um olhar, é a experiência de uma instituição. Então, assim, é todo um preparo, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisavam entender melhor, né? E levar isso mais a sério. A gente hoje disponibiliza, por exemplo, o simulado digital com tempo, parará, e depois cada questão vai aparecer lá a correção do porquê sim de cada alternativa, porquê não. Então, assim, precisa martelar, né, em cima disso. Mas é o que você falou, assim, eu acho que esse
foco, né, que precisa ter, porque não pode ser novo. Eu lembro do pessoal do Singular aqui de São Caetano, que comentou comigo de um simulado que eles fizeram, e um aluno meu do médio pegou e falou assim para mim, eu vou fazer. Eu falei, vai fazer, tá, eu vou fazer. E aí o menino pegou e falou assim para mim, você não sabe. Eu falei, o quê? Eu fiz assim, eu vomitei na rampa. Eu falei, como assim? Eu fiquei tão tenso, porque estava escrito Enem na faixa de recepção, que o menino passou mal, assim, foi a rampa da instituição lavando, né? Então, assim, é isso, não pode ser novo, né? A gente não está ali à toa, a gente não está brigando por esse simulado à toa, tem todo um propósito, é planejar tempo, é planejar direcionamento de tema. A gente quantas vezes não acertou tema de simulado, né? Por causa do simulado, tema de prova, né? Então, é coisa mais focada, enfim. E eu acho... Posso complementar? Pode falar, pode falar. E aí, duas coisas que eu acho importantes, né? Essa questão de ser uma instituição especializada nisso que está fazendo o simulado. Quer dizer, a Profitec trabalha com vestibulinhos há 50 anos, o Anglo com vestibulares há 70 anos, né? Desculpa, gente, nenhuma empresa dura tanto tempo assim se ela não souber o que ela está fazendo, se ela não souber o negócio que ela está fazendo. E é diferente, é realmente diferente. Você está fazendo uma prova de colégio, às vezes você está fazendo um exercício do livro didático, você fazer uma prova para determinada instituição. O conteúdo da questão é diferente, o formato da questão é diferente. Então, assim, não estudar avulso, pegando questões avulsas na internet, vamos lá, pesquisar o que aparece aqui, vou fazer esses exercícios. Não é a mesma coisa do que fazer questões de um simulado direcionado para a prova que você vai prestar. Então é importante essa questão, só queria pontuar isso, porque quando ela falou essa questão que é diferente da prova do colégio, eu pensei, é exatamente isso, o aluno precisa entender isso, né? Não, e outra coisa, né, Ribeiro, eu acho que assim, você ser especialista numa coisa faz com que você tenha o porquê de ser especialista, né, o que você falou. Eu sempre imagino que hoje, até por conta de tecnologia e recurso, qualquer um pode pôr seu rostinho na frente de uma câmera e falar, então, vou ensinar para vocês, dar ali uma aula do que ele quiser. Só que assim, é raso. Então, você pega, por exemplo, o vídeo, não vou fazer cursinho, porque eu não vou pagar tanto. Eu vou assistir aula do YouTube. Aí você pega um Zé Mané lá que falou qualquer coisa. Se pedir para a Bia hoje dar uma aula de física, eu vou ler a teoria, eu vou dar uma aula de física, vai ser boa? Só que não, porque não é meu foco. Agora, pede para o Ribeiro, pede para a Bia falar de Revolução Industrial. E a gente vai passear, entendeu? Então, assim, é diferente, né? Tem coisa que fica muito raso, então as pessoas precisam entender isso, né? Essa seriedade, esse olhar... E um ponto que eu acho que é importante é realmente esse valor maior do simulado do que uma prova. Porque além do conteúdo em si que ele está avaliando, além da nota que o aluno vai tirar, que é importante porque é um direcionador daquilo que ele vai fazer, então ela é importante, mas olhar para aquilo que errou, para aquilo que chutou e considerar como errado, ir lá e entender o porquê errou. E, além disso, você olhar o tempo, então, o nervosismo que você fica dentro de um determinado tempo. Então, acho que uma diferença aí dos nossos modelos é que a gente achou, dentro da nossa plataforma, a gente disponibiliza o simulado também. A gente abriu uma coisa que não era normal, o Profitec sempre foi assim, o simulado é em tal data, fez, não fez, perdeu. Você pode pegar o simulado, fazer em casa, mas não é a mesma coisa. Porque a gente valoriza, assim, até colocar uma pressãozinha maior no aluno para ele sentir isso na hora que ele chegar no exame. Então, a gente abriu, por exemplo, hoje os nossos simulados acontecem de sexta, sábado ou domingo. O aluno pode achar o melhor horário dentro da dinâmica familiar dele para fazer. Mas na plataforma, depois que ele começa, ele tem o tempo ali para direcionar, para jogar uma pressãozinha a mais, porque é importante fazer isso. Né? A gente considera que isso é um ponto que precisa ser cobrado. E aí, eu entendo perfeitamente que o Anglo, por exemplo, não fique tão preocupado com isso, mas aí eu volto na maturidade. Aquele aluno mais velho, ele já tem essa maturidade um pouco maior. O aluno mais jovem, é difícil você controlar mais isso. Então, a gente manteve aí essa possibilidade de um horário fixo, né? Então, ele pode escolher quando ele vai começar, mas começou, ele tem o período da prova ali para fazer. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. E a gente aqui também tem uma filosofia que o simulado, na verdade, ele só acaba depois que você faz esse processo todo. Então, você tem que fazer o simulado, estudo pré, né? Mas começa o simulado, resolve todas as questões, depois disso você vê o que você errou,
vai lá e encontra aquilo que você errou, vê se você entendeu, se você não entendeu, vai nos plantões ou dá um jeito de entender, e aí sim que a gente considera que o simulado encerrou. É nesse momento que, para a gente, o simulado encerrou. E uma coisa que eu descobri, assim, não sei se foi tão recente, mas eu descobri, é que a Profitec, acho que o ângulo é o mesmo sentido. É possível o cara conseguir estudar sozinho na internet? A gente tem até vídeo no nosso canal no YouTube lá falando muito disso. É possível? É possível. Eu não estou aqui para falar que não é possível. Hoje, qual é a maior vantagem do cara que faz Profitec ou do cara que faz Ango? Número 1, ter o cara especialista ali do lado dele, direcionando como ele vai estudar. E número 2, é o cara poupar tempo. Ele não perde tempo com o que não precisa. Ele foca naquilo que vai cair e aí ele está contando com essa experiência. Então, acho que esses são os 2 pontos fundamentais aí. Fundamental. Cirúrgico, né? É justamente isso. Eu não vou perder tempo falando aquilo que não vai aparecer na sua prova. Eu estou te preparando para fazer essa prova, né? Um direcionamento importante. E aí, falando um pouquinho agora do Covid em especial, agora entrando nos temas dos vestibulinhos, né? Isso pode ser uma preocupação aí. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, mandem aí, coloca nos comentários que a gente vai colocando. Depois eu quero ver o desenho do Ribeiro. Aí, então, falando um pouquinho sobre o Covid, pandemia, quarentena, isolamento social, todos esses temas relacionados a esse momento que está sendo vivido aí. Vocês acham que isso, de alguma forma, vai estar dentro dos exames que vão acontecer? Assim, como que isso pode aparecer? Como que pode surgir dentro dos exames esse tema? Essa pergunta é tão boa que merece até um som. Deixa eu ver se vai sair. Saiu. Não, saiu. Não. Saiu, eu ouvi bem de fundo, assim, quase nada. Quase nada. Poxa, que pena. É a pergunta do milhão, né? Porque o Maurício adora fazer pergunta do milhão pra gente. Percebi. Vergonha aqui na frente do amiguinho, né? Eu acho que o que a gente precisa pensar é que é lógico que se for trabalhar um tema igual o Covid, não é perguntado assim, a estrutura do vírus, é coisa interdisciplinar, né? Então você vai desde o problema socioeconômico, a questão da globalização, questão de gráficos com óbito e problemas, e enfim, é tão amplo, esse assunto dá para ser explorado de uma maneira tão grande que, assim, o importante é pensar que hoje é difícil você reconhecer que uma questão é só de geografia, ou é só de português, ou é só... Porque é muito assunto, né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. A gente, na educação, fala de interdisciplinaridade como se fosse feijão, mas que é assim que acaba, né, caindo. Eu acho que tem tanta possibilidade, cara, que pensar no tema, não tem que saber tudo da estrutura dele, né, mas assim, a forma como ele pode ampliar, né, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, assim, esse grau de alcance, né, de um assunto. Porque normalmente, de tanto ouvir o assunto, a gente tem hábito de fugir dele. E aí você fala, nossa, isso é tão ruim que eu não quero nem ouvir. Mas não adianta, né? Você tem que pensar de que maneira que isso pode ser explorado, e daí, infinito. Nesse ponto, aí eu vou até puxar um pouco a sardinha para a história, né? A gente, por exemplo, fazer comparações com algumas coisas que aconteceram que são inevitáveis, né? Então, você pensar na questão da peste negra, na questão da gripe espanhola, no caso da geografia, você aprender a analisar gráfico, ver curva, né? Isso pode ser usado em matemática. Então, assim, ele pode aparecer de diversas formas. Eu não acredito numa questão caindo diretamente uma pergunta sobre não vai cair algo diretamente sobre o vírus. Mas pode sim cair uma questão sobre taxa, por exemplo, de crescimento, né? E você poder ter que analisar um gráfico nesse tipo de crescimento exponencial, uma questão falando sobre os impactos, né, da peste negra na economia da Europa. A revolta da vacina. A revolta da vacina no Rio de Janeiro, né? Tudo isso pode aparecer, né? Então, como a Bia colocou, isso é tão amplo que pode aparecer de tantas formas que eu acho que não dá para você falar, estuda o vírus que você vai conseguir resolver as questões sobre ele. Não estuda o vírus. Estuda tudo que você tem que estudar, porque já está complementando, né? Essa questão. E uma coisa que já perguntaram para mim, assim, mas vamos perguntar sobre o vírus em si, como que ele prejudica o ser humano, não sei o que. Eu falei, nem os cientistas sabem disso, você acha que vão perguntar isso no vestibular para você? Então fica tranquilo, é bem isso, é o cenário, nessa hora que se recolhe humanas. Eu estou me sentindo em desvantagem aqui, viu?
Na minha lista está bem no meio, a gente está aqui quase. Muito bem, gente. Ó, a gente está encerrando aqui o tempo, né? Já foi 1 hora, nem parece, mas já foi 1 hora aqui que a gente conversando. E aí queria deixar essa sim a pergunta do milhão, Bia. Olha bem, todo mundo nervoso, ansioso. A gente já fez uma outra live que está disponível aí no canal da Profitec no YouTube sobre a parte psicológica. Convidamos o nosso amigo e profissional da saúde aí, que é o Dr. José Carlos, para ele falar um pouquinho sobre toda essa ansiedade, qual exame vai, não vai acontecer, quando vai. E aí tem isso, né? Os vestibulinhos, os vestibulares, quando vão ser realizados, se vão ser realizados. Qual que é a nossa visão aí em relação a isso? Porque você tem as incertezas dos momentos, você tem tudo isso que está indefinido, a gente sabe que está indefinido, mas como que vocês enxergam isso a longo prazo aí, o panorama para esses exames futuros? Eu enxergo que o tempo esgotou. Gente, um abraço, não, brincadeira. Replanejar a data, é óbvio que vai acontecer, né? Só que é uma coisa que nunca é dado um prazo específico, os caras dão um prazo grande, a gente que tem que ficar se ajustando. Mas eu acho que assim, a preocupação agora não é a data do exame. A preocupação é do coitado que não conseguiu entrar no cursinho, cara. Porque vocês têm cursinho, vocês estão estudando, vocês estão recebendo conteúdo direcionado. Acho que, vocês estão muito na frente. Ponto. Agora, uma outra coisa que é interessante pensar agora é que tem muita coisa envolvida, tem gente que faz prova, é professor, não tem como não acontecer, né? O que pode acontecer, como aconteceria nos passados, é uma prova igual ao DETEC. No lugar de acontecer em dezembro, acontecer em janeiro. Mas até aí, cara, vamos lá, o cursinho vai dar aula extra, aí do Maurício se não der, entendeu? Então, assim, vai ter isso, gente. A gente tem essa predisposição, né? Aí vocês vão entender a vantagem de você ter uma plataforma EAD, porque aí você pode, num momento, numa janela, por exemplo, entre Natal e Ano Novo, você fazer sua revisão, você ir atrás daquele prato no chão. Então, assim, é uma dinâmica completamente diferente hoje, né? Por isso que eu falei, a educação, ela caminhou, não tem mais como voltar para trás. Não tem como, cara. Nesse ponto, eu aposto com toda certeza assim, que as provas vão acontecer. Gente, é só você pensar no tamanho desse processo, gente. As provas do Centro Paula Souza selecionam alunos para entrar em todas as ETECs do estado. Não dá para você não abrir essas vagas. Tem gente que estuda o ano inteiro dependendo disso. E se não abrir, como é que você vai ter aluno nessas escolas para o ano que vem, né? Porque aí, se você não abrir, significa que o primeiro ano dessas escolas no ano que vem acabou. Não dá. Isso é inviável, é impossível. Então, as provas vão acontecer, né? Sejam os vestibulares, sejam os grandes vestibulares, sejam o vestibulinho da ETEC, eles vão acontecer. O que pode acontecer, e como já foi pontuado, é o adiamento, né? Até quando a gente conversou sobre a possibilidade de aparecer essa pergunta, a gente estava vendo ainda o que ia acontecer em relação ao Enem, né? E já foi definido que o Enem vai ser adiado entre 30 e 60 dias, então é um prazo bem longo, assim. E o provável é que outros vestibulares, né, vão seguir mais ou menos a mesma cartilha. Então, essas provas não sejam em novembro, sejam em dezembro, sejam em janeiro, mas elas precisam acontecer para o que vem começar. E aí, seja nas faculdades, seja no ensino médio, essas provas elas vão ser realizadas. E aí a preocupação é justamente o que a Bia pontuou, né? Vocês que são alunos de cursinhos, que estão sendo assistidos nesse momento, recebendo toda a assistência que precisam, vocês estão bem. O problema é que não tem acesso a esse tipo de serviço, né? As escolas que não conseguiram se adequar nas plataformas, não conseguiram disponibilizar videoaula, esse tipo de coisa acaba sendo o grande problema e o grande nó da questão. As provas vão acontecer, todo aluno pode ficar tranquilo em relação a isso, mas deixar essa pergunta para o final foi... E isso eu concordo plenamente, assim, que não tem chance de não acontecer. Vai ter adequação e vai acontecer. E eu ainda coloco um outro agravante aí, que as pessoas precisam pensar, que é o seguinte: olhando para o cenário econômico, a procura por universidades públicas, a procura pelas ETECs, que são, se a gente pensar em ETEC dentro das gratuitas, são a nata ali das escolas, né? E as universidades públicas também. A procura disso só tende a subir, porque a galera não vai ter grana para pagar o ensino médio particular ou a faculdade particular,
e eles vão acabar indo para a pública. Então, Maurício, o cara que estiver bem preparado vai sair na frente. coincidentemente, os 3 que estão aqui hoje fizeram ensino médio em escola gratuita. Sim. Em escola de qualidade. E a diferença que isso faz, cara, depois para você ir para a universidade. Então, assim, com toda certeza. essa disputa vai ser muito grande, né? Então, coitado de quem não está fazendo cursinho. Essa é a real. A gente está direcionando os nossos alunos e não está fazendo perder tempo, né? É isso que a gente vem trabalhando desde o começo. É isso, então. Esta era a pergunta de 1 milhão. Saímos bem, vocês saíram muito bem. Gente, olha só. Já demos o tempo aqui. Vou abrir um espacinho para vocês fazerem aí considerações finais, alguma mensagem que vocês queiram dar, passar para os alunos, passar para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente poder encerrar. Posso começar? Como convidado aqui, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite do Maurício, queria agradecer o convite da Profitec, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu não fiz Profitec, quando eu prestei GV, eu não conheci o cursinho, mas da minha sala, pelo menos 2/3 eram alunos da Profitec. Assim, né? Aí eu olhava e falava, não conheci esse cursinho, né? Eu dei sorte, na verdade, de poder fazer Getúlio Vargas. Eu sempre morei no bairro de Ipiranga, então eu nunca tive que me deslocar muito para ir para outra escola, então eu acabei não conhecendo muita cidade, vivia só naquela gema lá mesmo, né? Mas muitos alunos entram em escola técnica graças ao trabalho de vocês, é um trabalho de excelência. As escolas técnicas continuam sendo essa nata, né, das escolas gratuitas, concordo plenamente com isso, e foi um diferencial muito grande na minha vida fazer a ET Getúlio Vargas, né? A ET Getúlio Vargas agora é TEC Getúlio Vargas. Então, agradecer, obrigado pelo convite, em nome do Anglo eu agradeço também, e espero que a gente possa continuar essa parceria e se ajudando, assim, conforme as coisas forem acontecendo. E no que precisar, estamos à disposição aí também. Muito bom. Olha, eu quero agradecer ao Anglo por ter aceitado, você, Ribeiro, muito obrigada. Pessoal da Profitec, todo mundo, né, todo o grupo de apoio, porque, assim, é uma teia fantástica, né, da forma como a gente vem se ajudando, muito legal. Agradecer aos alunos, as famílias dos alunos, que estão tendo muita paciência com a gente, né, e estão num aprendizado, num empenho fantástico. Agradecer aos ex-alunos. Pessoal, vai sair a live de ex-alunos, não falei nada. Agradecer aos alunos, né, a minha família, porque minha família é grande, gente, tá? Agradecer meus amigos, obrigada Rafa, Érica, Gi, Carolzinha e a galera toda, as Malévola, Sub9, Marquinhos que falou da nossa live na live dele, enfim, ó, felicidade. Agora, me pediram uma poesia no último, né, para terminar com uma poesia. Então, lógico que eu vou fazer uma poesia para vocês. Eu vou dizer o seguinte para vocês: quando vocês pensarem em exame, feche o olho, se concentre e cante. Não fica nessa loucura de dizer que não te quero, de negar as aparências, evidências de uma prova. Cara, vai e faz. Para de ser cagão, mano. Tem que fazer, tudo bem? Sem moleza. Agora, eles vão acontecer e ponto final. Então, isso daí, não tem o que fazer. Por outro lado, só nos resta fazer o quê, gente? É se preparar. É estudar e equilibrar a questão de estudo e lazer, né? Porque dentro de casa, é o que o Ribeiro falou, tua mãe vai estar passando aspirador, não adianta você brigar com ela. Talvez aquele seja o momento de você parar um pouquinho para fazer outra coisa, né? Então, buscar esse equilíbrio, porque assim, eu acho que está todo mundo num grande aprendizado. Eu acho que hoje, mais do que qualquer coisa, a gente precisa, né, buscar esse equilíbrio, porque o mundo vai ser outro daqui para frente, e acho que foi bom essa parada obrigatória para que a gente mudasse tudo isso, né? Aí, já que eu falei, então amanhã, por favor, gente, live do Chitãozinho e Chororó, a gente se encontra. Eu estava esperando que você estava querendo fazer esse gancho aí para a live do Chitãozinho e Chororó. Eu percebi, tá? Eu percebi daqui. Não pode cortar. Eu percebi. Gente, então é isso. Ó, muito obrigado por todo mundo que está assistindo. Obrigado, Ribeiro. Obrigado, pessoal do Ângulo, que aceitou aí participar dessa troca de informações da gente. Obrigado, Bia, mais uma vez. A gente vai... Aliás, eu sempre peço aqui, ó, se vocês têm algum tema que vocês querem que a gente traga aqui em lives, então deixa aí no comentário, a gente vai olhar e vai tentar trazer alguém aqui para falar sobre esse tema.
Agradecer então ao Ribeiro, passar aqui o Insta do Ribeiro, que é H Ribeiro de Souza, um Insta lá, procura ele no Instagram. O do Ângulo, todo mundo sabe o site, né? cursoangulo.com.br. O Insta, Curso Ângulo, Facebook, YouTube, Ângulo, procura lá que vocês vão encontrar. O da Bia, o Insta da Bia é Bia Fred, com 2 Ds. E do curso Profitec, também todo mundo conhece, profitec.com.br é o site. E nas redes sociais, todas elas, curso Profitec, vocês vão encontrar. Tem bastante coisa legal aí nos nossos canais. Então, entrem lá, se inscrevam, aproveita que vocês estão aí, se inscrevam para que vocês consigam participar aí e ter informação, porque as coisas estão rolando, gente, o pessoal está se preparando e você não pode ficar para trás, beleza? Gente, obrigado mesmo. A todo mundo que acompanhou a gente até agora, valeu. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bons estudos para todo mundo.